Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando agora nesse bate-papo, para esse bate-papo com essa mulher empoderada, maravilhosa, aqui para a gente estar compartilhando aí o seu posicionamento, né? Como você se vê, as suas lutas, as suas vitórias. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, essa é a Fernanda Feliz, né? Olha, feliz, é uma mulher sempre feliz mesmo, né? A Fernanda Souza, ela é policial, né? Policial federal, e ela tem uma história muito inspiradora, né? Vocês que sabem, toda semana tem uma live sobre vidas inspiradoras, e essa mulher, ela é inspiração para muitas outras. Ela traz muita força, traz muita luz, ela traz uma história de vida, de superação. Fê, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja bem-vinda e fique à vontade para você se apresentar, para falar um pouquinho de você. Oi, Kátia, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está assistindo. Um prazer imenso estar aqui com você nessa noite, né? Um dia especial, Dia Internacional da Mulher. E a gente ainda não tem muito o que comemorar no Dia da Mulher, mas estamos caminhando, né? Hoje eu sou É policial verdade. rodoviária federal, mas é uma longa estrada, né, que foi percorrida para chegar até aqui. Ah, é verdade, Fê. Vamos compartilhar, enquanto a gente compartilha, você quer compartilhar com seus amigos aí no WhatsApp, se você quiser. Enquanto isso, a gente dá um tempinho, pode ser? Ou você prefere dar continuidade no nosso bate-papo? Já está aparecendo, ela traz uma história de superação. Tá, vamos compartilhar aqui no WhatsApp. Compartilha no grupo Império. Meus amigos, essa é a Fernanda, é a feliz, uma mulher feliz. Você é baiana, isso mesmo, Fê? Você me recorda isso mesmo? Sim, sou baiana, do interior da Bahia. Opa, a internet deu uma travadinha. Fê? Oi, está me ouvindo? Opa, agora estou te ouvindo. A nossa internet deu uma travada. Gente, a Fernanda é uma baiana, isso mesmo, Fê? Sim, Baiana, Kátia. uma mulher que veio do interior da Bahia, uma mulher que sempre foi sonhadora, né? Você tinha um desejo muito grande de estudar, mas eu prefiro que você conte um pouco sobre a sua história, Fê, de onde você veio, um pouco sobre as suas origens, né? Porque é uma parte muito importante. Opa, é uma parte muito importante da nossa vida, essa construção, né? Trazer um pouco da nossa história, e você tem uma história linda de superação, né? Conta um pouco pra gente sobre como foi a sua vida lá na Bahia, de como você era sonhadora, que você trouxe a questão de que você falou que você sempre quis estudar. Conta um pouco pra gente. Então, Kátia, eu nasci no interior da Bahia, um local muito pequeno, e ali eu fiquei vivendo na zona rural até os 13 anos de idade. E eu tinha muita vontade de estudar. E o local onde os meus pais moravam não tinha escola. Então, era algo inviável, Uhum, né? Então, mas aos 13 anos eu tive uma oportunidade de sair da zona rural, ir para a cidade, trabalhar em casa de uhum. família, e ali eu teria a oportunidade de estudar. Então, como até hoje eu gosto de aproveitar as oportunidades, né? Tá sempre de olho no que está acontecendo e prestando atenção no caminho, eu aproveitei aquela oportunidade para ir para a cidade e iniciar ali uma nova história, porque a vida que os meus pais levavam era uma vida muito difícil e eu não queria repetir aquilo. Eu tinha sonhos muito grandes, eu queria ser
uma mulher independente, eu queria conquistar o mundo. E fui para a cidade, aos 17 anos surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, né? Uma tia minha que morava aqui em São Paulo, ela me convidou para vir para São Paulo com ela, e eu vim com aquela vontade de ter uma mudança de vida. Surgiram pessoas me desencorajando, dizendo que São Paulo era uma ilusão, por conta de histórias de pessoas que tinham vindo e não tinham conseguido, né, uma grande transformação de vida. Mas eu, dentro de mim, sabia que eu poderia fazer diferente. E quando eu cheguei em São Paulo aos 17 anos, eu sofri muito, porque eu saí de uma cidade muito pequena, mas era uma cidade que ela não comportava o tamanho dos meus sonhos. Então, eu precisava sair dali e deixar a minha família, meus irmãos, meus pais, e seguir esse rumo, que foi muito difícil. São Paulo, quem mora aqui conhece, quem não mora também sabe, é uma cidade gigantesca, muito diferente. Então, assim, foi uma adaptação bastante difícil, mas eu sabia que aquilo era necessário eu passar, era o processo que eu precisava viver para conquistar, né, o que eu queria conquistar na vida. E assim iniciou a minha história. E você já, muito jovem, sonhava em estudar, em crescer profissionalmente como pessoa, mas hoje você está atuando na área que você sempre sonhou, sendo uma policial, ou isso é algo que aconteceu no meio do caminho, um sonho que você passou a sonhar, né? Ou você, como é que era? Kátia, eu sempre, como te falei, fui muito de aproveitar oportunidades. E quando eu estava em São Paulo, em 2001, eu passei no primeiro concurso público que eu fiz. E eu fui trabalhar na segurança do metrô de São Paulo. E ali eu comecei a me apaixonar pela segurança pública. E quando eu estava na segurança do metrô e eu sabia que eu gostava daquela área, então eu já comecei a sonhar com a PRF, que é a que eu sou hoje, ou com a Polícia Federal, ou com, né, PRF ou PF. E aconteceu, assim que eu terminei a faculdade, aconteceu o concurso da PRF, eu prestei, né, um concurso muito difícil, mas eu coloquei o meu foco inteiro naquele período, e deu certo, né? Eu investi todo o meu tempo, né? Investi também o que eu tinha financeiramente também para investir, e muito foco, muita determinação, e deu certo. Então, assim, não era um sonho de criança. Eu não tinha sonhado em ser policial, eu sonhava em ser uma mulher bem-sucedida. E aí, ao longo do caminho, eu fui aproveitando algumas oportunidades e olhando também o que estava do lado. Em um determinado momento, eu queria fazer letras na USP, porque eu queria fazer uma faculdade pública. E mesmo passando na primeira etapa do vestibular, na segunda, eu acabei ficando em lista de espera, mas apareceu a oportunidade de fazer turismo na Federal também. E eu olhei para ali e falei, poxa, eu nunca pensei em fazer turismo, mas de repente é interessante. E eu amei a faculdade, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito de me entregar e aproveitar as oportunidades e ver o que cada coisa tem de melhor e buscar aproveitar o que tem de bom, sabe? Procurando ver sempre o copo meio cheio, não vazio. Então, assim, essa é a minha Muito trajetória. bom. Até hoje eu tento viver isso. Ah, muito bom, Fê. E hoje nós estamos no Dia Internacional da Mulher. Nós, como você comentou anteriormente, tem muita coisa que precisa ser mudada. Nós sabemos que hoje a mulher ela está mais empoderada, a mulher hoje ela é dona de si, né? Muitas de nós já entendeu de que somos donas da nossa vida, do nosso futuro, nós temos liberdade de escolher onde queremos estar, onde queremos trabalhar, o que queremos para a nossa vida. Mas a gente sabe que tem muita coisa aí que precisa ser mudada, e você sendo uma policial militar, você está num espaço que outrora
era visto como algo exclusivamente masculino, né? E como foi para você enfrentar? Você teve dificuldade? Houve uma resistência na época que você iniciou no concurso, quanto aos colegas, até mesmo mulheres, né? Que às vezes mulheres, infelizmente, às vezes têm um preconceito contra algumas áreas de atuação para as mulheres. Como foi para você? Então, como eu já te falei, quando eu entrei na segurança do metrô, eu já comecei a conviver com esse ambiente bem masculino, sabe? Então, quando eu fui para a Uhum. Polícia Rodoviária Federal, já foi uma situação completamente diferente. Eu já sabia onde eu estava entrando, eu já tinha uma noção do que eu viveria, mas eu nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher, porque eu sempre procurei Que também bom. deixar bem claro que a nossa diferença, que homem e mulher tem uma diferença física, tem uma diferença, né? Eu não vou ter a mesma força que um homem tem, mas eu tenho outras habilidades que são complementares. Então, assim, eu sempre fui respeitada. A gente tem preconceito? Ainda tem situações por aí, ainda tem. Eu não vivi nada que, né, que tenha me trazido assim, um prejuízo ou um constrangimento. Mas eu sei que em algumas situações ainda tem, porque a gente ainda vive numa sociedade que ainda é um pouco machista, que a mulher nasceu e cresceu aprendendo que ela era inferior, né? Que ela é o sexo frágil. Infelizmente. Pois é. Então, assim, é toda uma E que mudança de de frágil não comportamento, temos nada, né, Fê? justamente, como diz o postzinho ali, só enquanto o esmalte está molhado. É, E assim, né? boa. A gente só mexe quando o esmalte está molhado. Depois, ó. Mas assim, a gente acaba sofrendo um pouco, né, para conseguir realizar os nossos sonhos, correr atrás dos nossos objetivos. Eu acho que a dificuldade muito está nas pessoas que não conquistaram ainda e que acreditam que aquilo é impossível. E aí ela quer vender para você que aquilo é impossível. Mas quando a gente tem certeza do que a gente quer, não existe impossível. Existe sim a dificuldade, isso é normal, né? Isso é inerente ao ser humano. Se a gente fizer uma coisa que for muito simples, provavelmente não vai ser legal, né? Quando a gente tem É, um trabalho para conquistar, aquilo tem um gosto de vitória, um assim, desafio, né? né? Isso, justamente. Eu sou movida a desafios, então eu me sinto muito bem quando eu sou desafiada e eu fico muito feliz quando eu percebo que Olha, eu consegui cumprir a missão. muito bom, é isso mesmo. E é de mulheres, assim, que gostam de desafios. Quando você gosta de um desafio, normalmente você não olha para as dificuldades, e sim para as possibilidades do que aquela situação vai proporcionar na sua vida, para o seu crescimento, e fica mais gostoso, né, Fê? Isso, Kátia. Quando a gente tem assim um objetivo e ele é muito difícil, a gente tem que focar no resultado, no que a gente quer. Porque se a gente ficar pensando nas dificuldades, a nossa mente, ela compra a ideia, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Se você falar que é difícil, mas você vai conseguir, sabe? É só ir pelos meios também, não tem É, mágica, não. As coisas não, vai dar tudo certo e vai cair do céu. Não, não existe mágica. Você tem que procurar os meios, tem que saber o que você precisa fazer para conquistar o que você quer. Se você precisa, de repente, você precisa parar de olhar aquele joguinho, né? Ficar fazendo aquele joguinho no celular e começar a seguir pessoas que te agregam. De repente, precisa começar a olhar uns vídeos, ao invés de ficar vendo uma novela, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente precisa trocar alguns hábitos para chegar no objetivo que a gente quer. Mas tudo é possível, né? é verdade. Sabe que essa é uma questão que eu costumo dizer que eu vivi estacionada na minha vida por muitos anos, né, Fê? Eu sonhava em crescer, eu tinha essa vontade, mas eu acho que me faltava o,
o impulso, não sei explicar com clareza. Porque assim, eu sonhava, eu desejava, só que eu não conseguia sair do lugar. Eu não tinha voz, eu tinha muito medo, muito receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Eu tinha muito medo de avançar, de evoluir. É o que mesmo tempo que eu queria, ao mesmo tempo eu tinha medo, porque eu não me sentia uma pessoa capaz, né? Não me sentia pessoa capaz, uma pessoa digna até mesmo. Eu costumo dizer que pela questão racial mesmo, né? Por ser mulher negra, eu me considero uma mulher negra e tem gente que fala não é negro, é preto. Eu não quero nem saber o que vocês acham, gente. Eu me sinto assim, pode me respeitar, porque para mim isso não interfere mais. Já me incomodou, já me deixou paralisada por muitos anos, porque assim, eu não me reconhecia como mulher negra, não gostava do meu cabelo, não gostava da minha pele. Eu achava que as pessoas tinham o lugar delas, as pessoas de pele branca eram melhores do que eu, porque elas eram brancas, porque elas tinham o direito de ser rica. Da mesma forma, tinha muita questão do machismo, né? Porque quando você acha que não é o seu espaço, você acaba entendendo de uma outra forma. E eu me libertei. Após eu me libertar, eu entendi essa fala que você acabou de trazer, de que a mulher, ela pode fazer o que ela realmente quer. Só que existem informações que elas estão aqui na nossa cabeça, mas ela não está no coração. E ela precisa estar no seu coração também, porque quando ela entra no coração, você fala, é isso mesmo, eu sou isso, eu posso. Aí você acaba buscando referência de outras mulheres, você acaba buscando inspiração e você passa a ousar, a ser assim como a Fernanda foi. Diferente de você que sempre sabia que ia, que gosta de desafio, eu não gostava muito de desafio há alguns anos, gente, isso não é agora há pouco, tá? hoje eu já gosto. Mas, e como você vê, aproveitando o ensejo que eu cheguei a comentar da questão de ser negra, de ser preta, como você se sente? Para você influencia, não influencia? Como as pessoas falam, ah, você é preta, você é branca, você é negra, você é parda. Como você se vê? Como isso impacta na sua vida hoje, Fê? Kátia, ao longo da minha vida eu já sofri muito preconceito, né? E a gente sabe que essa questão da cor, ela ainda está enraizada e a gente ainda tem resquícios do que aconteceu lá atrás na escravidão, né? Infelizmente, a gente ainda não está totalmente liberto. Eu acho que está mudando aos poucos, as coisas vão acontecendo. Mas a gente ainda tem. Uhum, Eu já cheguei a ouvir que estudo era para que não era para preto e pobre, era para branco. E a gente uhum, cresce ouvindo esse tipo de coisa. Isso não é para pobre, isso não é para preto, isso assim. E a gente vai acreditando, né? São crenças limitantes que vão colocando na nossa cabeça. E que sim. a gente, com o tempo, vai vendo que é mentira aquilo, que a gente pode sim seguir em frente, independente da cor, né? E independente da classe social, a gente pode conquistar tudo que a gente quiser. Então, assim, eu não me importo se me falam que eu sou negra, que eu sou, né, morena ou que eu sou parda, enfim, isso para mim é o de menos, assim, sabe? Eu não me importo. O que eu não Uhum, aceito é ser agredida emocionalmente, né, ou até fisicamente por conta da minha cor. Então, assim, hoje eu sei me posicionar e colocar as pessoas no lugar delas quando elas ousam, né, quando eu percebo que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas ainda é um obstáculo, porque nós, mulheres negras, nós crescemos ainda, acho que hoje um pouco menos, mas ali na nossa adolescência, qual que era a moda? Era o cabelo liso. Então, eu cheguei a alisar meu cabelo, eu já andei é muito verdade. tempo com o cabelo alisado. Por quê? Era o padrão. Se eu tivesse com o meu cabelo como hoje cacheado, feito um coque desse aqui, nossa, era assim uma coisa de outro mundo. Então, aos poucos, eu fui assumindo a minha identidade. E eu acho que hoje está um pouco mais tranquilo. Mas ainda temos essa dificuldade, ainda enfrentamos, né, esse desafio que eu espero que não por muito tempo, que a sociedade tenha uma consciência melhor, né?
e que a cor seja apenas um detalhe, que não faça diferença nenhuma, e que as pessoas não tenham sua capacidade, né, julgada por conta da cor, por conta da raça. Nós somos todos seres humanos. É verdade. Eu penso da mesma forma. E sabe que essa questão, né, do meu cabelo, da minha pele, ela foi resolvida mesmo, eu me aceitei mesmo em 2018, ou seja, há pouco tempo. Não sei se você chegou a usar a chapinha baiana. Não, não conheço. Conhece? Não. Então, eu usava a chapinha baiana. É um pente de ferro e uma chapinha. É que eu estou no celular, mas deu uma travada aqui. Matheus, me ajuda aqui. Cadê meu assessor? É um pente de ferro e uma chapinha que você esquentava diretamente no fogo para alisar o cabelo. Primeiro você usava com pente, depois você vinha com a chapinha para deixar o cabelo bem liso. Então eu usei muito isso por muitos e muitos anos. O celular travou, filho. Eu usei Olha isso o por muitos e sofrimento, muitos né? anos. Muito, foi, menina. Quantas vezes queimei? Bom, acho que a Kátia caiu aí, vamos aguardar ela voltar. Cadê a Fê? Mas não está aparecendo aqui. Oi, Fê, entra novamente. Vai lá entra pelo link do WhatsApp novamente. Sei o que aconteceu é que travou tudo, gente. Só um momento que a Fê já vai voltar. Então, nós estávamos falando sobre a questão de alisar o cabelo, de se aceitar. Que bom que a Fê não teve. Ela. Calma aí. Que não chegou a conhecer opa. Que bom que você não chegou a conhecer a chapinha baiana, não chegou a sofrer com isso para se sentir bonita. Na Que verdade, bom, Fê. para se sentir aceita, né? A gente, ao longo desse tempo, a gente acaba fazendo muita coisa para se sentir aceita. E depois a gente descobre que a gente não precisa, que as pessoas têm que aceitar a gente da forma que a gente é. E quem não quiser E ficar, que vai principalmente a embora, né? gente, né? E Justamente. principalmente a gente, porque se eu não me aceito, como eu posso esperar que as pessoas venham me aceitar? Não é verdade? Justamente. Fê, hoje a mulher, ela está empoderada, hoje a mulher já sabe quem ela é, muitas de nós, né, como eu comentei anteriormente, só que tem algumas mulheres que têm um excesso, pelo menos no meu ponto de vista, de empoderamento. O que seria esse excesso de empoderamento? Quando a mulher, ela acha que ela é melhor do que o homem, né, que ela, por ela ser empoderada, por hoje ela ser livre, por sabermos que nós temos muita força, nós temos muitas superações que a gente acaba enfrentando e acaba vencendo muitas delas. E às vezes essas mulheres com excesso de empoderamento, pelo menos do meu ponto de vista, elas veem o homem como se fosse inferior, como se toda a capacidade, toda a evolução, toda
todas as coisas boas estivessem no homem, na mulher, e não nos dois, a importância dos dois. Como você vê isso? Então, Kátia, eu nem diria que é um excesso de empoderamento, eu diria que é uma confusão, né? Ela está confundindo as coisas. Empoderamento não é isso, empoderamento não tem nada a ver com isso, sabe? A ideia não é que a mulher compita com o homem, né? Que haja essa competição. A ideia é que ela assuma o poder que ela tem e que ela corra atrás dos seus objetivos, mas sem precisar brigar com o homem, né? Que os dois consigam se entender, que os dois consigam, ao invés de competir, se unir. Então, às vezes, até nos relacionamentos amorosos, a gente vê, né, casais aí que competem entre si. E isso aí é um pouco complicado, porque acaba minando a relação. Então, assim, acaba minando muitas relações. Então, acho que a mulher, para se mostrar empoderada, ela não precisa entrar em conflito com o homem, porque ela vai estar fazendo o que fizeram com ela até agora, até recente, né? Ela está invertendo o papel, ela está fazendo com o outro o que ela não gostou que fizeram com ela. Então, eu penso que empoderamento é você buscar atingir os seus objetivos, é você correr atrás dos seus sonhos, você conquistar a sua plenitude e ter paz, né? Acho que a paz é muito importante assim na vida. Eu digo que duas coisas que são muito importantes na vida. A primeira é saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente pode correr atrás de tudo o resto. E É paz. verdade. Porque se você não tiver paz também interior, você não tiver em paz, você estiver sempre brigando com alguém, querendo impor o seu ponto de vista, e a gente não vai conseguir fazer mudar a opinião do outro sempre. A gente pode colocar nosso ponto de vista, mas às vezes nem é necessário, né, se impor tanto, porque a gente não vai conseguir mudar a cabeça do outro e a gente vai acabar criando conflitos. E acho que a ideia é a harmonia, né? A harmonia é melhor que o conflito, com certeza. É verdade. Acho que, só para complementar, eu acredito que o empoderamento da mulher mesmo se traz também na questão de quando ela se aceita, né? Aceita ela como ela é, sem Isso. precisar essas comparações, sem precisar, né, acreditar nos padrões de beleza aos quais ela viveu por muitos anos. Seria, seria isso também, né? Só um complemento. Boa noite a todos que estão chegando. Quero convidar vocês para compartilhar essa live com seus amigos. Estamos aqui falando sobre a mulher, a força da mulher, o empoderamento, né, o protagonismo feminino. E eu gostaria de aproveitar e convidar você para compartilhar. Você pode deixar suas sugestões, seus comentários também. E é isso aí. Eu tenho mais uma pergunta. Essa já foi. Fê, você tem uma mulher que te inspira, que te faz falar assim, eu quero aprender muito com essa mulher? Uma mulher que te inspira ou que te inspirou? Existe alguém? Ah, tem muitas, né? Assim, a minha mãe e a minha tia, elas são pessoas que sempre me inspiraram muito, porque, poxa, duas mulheres que criaram, uma criou 8 filhos e a outra 9 filhos, e conseguiu fazer com que todos esses Nossa, filhos, nenhum se desvirtuasse na vida, sabe? São pessoas de bem. Então, assim, isso para mim é sucesso, né? Então, eu admiro muito elas, com toda é verdade. dificuldade, nos deram valores assim que são muito importantes para a gente ter uma vida em sociedade em harmonia. E eu admiro muito outras mulheres, né? Eu vou citar aqui duas que eu gosto, assim, que são, né, bem recentes, atuais. Eu gosto muito da Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, né? Eu acho a história dela bacana, eu gosto das ações que ela faz, ações sociais, enfim. Eu acho que é interessante quando o empreendedor, o empresário, ele olha para a questão social também, e cuida bem dos funcionários. E eu gosto muito da alegria,
e daquela coisa assim leve e da Hebe Camargo. É uma mulher que eu sempre admirei muito, Ah, grande sabe? Hebe. Eu sempre gostei muito dela, assim, uma mulher alegre, né, para cima, uma mulher que eleva, uma mulher que, assim, com uma energia feminina fantástica, assim, eu gosto muito dela. Mas a gente poderia citar muitas outras aqui, né, mas não é o caso agora. É verdade. Tem uma pessoa que eu gosto muito também, ela não é brasileira. Tem algumas brasileiras também que eu gosto bastante, mas a história dela me tocou muito quando eu conheci. É Oprah Winfrey. Adoro, Gente, uma adoro, mulher. Gente, ela é fantástico. incrível, incrível. Eu vou comentar sobre ela amanhã na live, que será com a Cláudia, que é maravilhosa. Ela está trabalhando num assunto que é violência doméstica, que é muito sensível e extremamente necessário, né? Houve um aumento muito grande, né, Fê, nessa pandemia, de mulheres que denunciaram. Eu vejo assim que mulheres que chegaram a denunciar, porque segundo a estatística, houve um aumento de 44%. Mas não é porque eu não acredito que seja só por causa da pandemia, mas eu acredito que muitas mulheres, lógico, essa pandemia deixou-as mais tempo dentro de casa com seu agressor. Só que essa mulher que está sendo agredida, que está sendo ferida, que está sendo machucada, ela tem percebido de que ela é forte, de que ela não tem que viver uma vida de violência doméstica, ela não merece isso. E a gente precisa, esse projeto Vidas Inspiradoras que nasceu no meu coração, é justamente para trazer histórias como a sua e de muitas outras mulheres que se superam. Você saiu do interior com o sonho de crescer, com o sonho de estudar, foi crescendo, não desistiu em nenhum momento, você enfrentou diversas dificuldades. Pelo pouco que conversamos, você contou um pouco da sua história. Que a gente se conhece há pouco tempo, meus amigos, mas assim, uma pessoa que, ó, que já mora no meu coração e é de pessoas assim que eu gosto de estar pertinho, que você se sentir acolhida, você sentir que tem empatia, né? Que é quando você consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo, as coisas que são importantes. A gente passa a não ser egoísta, né? Pensar só em nós, pensar só no que eu quero, nos meus sonhos. Nós estamos participando de um projeto incrível que está transformando a nossa vida, né, Fê? E que tenho certeza que nós vamos também contribuir para transformar a vida de muitas outras pessoas. E, como eu estava dizendo, essa questão da violência doméstica, a mulher, ela está muito tempo dentro de casa com seu agressor. Só que essa mulher, ela está entendendo de que ela não depende do homem, ela não deve ficar à mercê de um sofrimento. Hoje nós trabalhamos, hoje nós somos livres. E se tiver alguma mulher que sofre violência doméstica, que está nos ouvindo, está nos acompanhando nesse momento, eu quero dizer para você, mulher, você não está sozinha. Existem muitas outras mulheres que estão dispostas a te dar a mão, a te ajudar, a te impulsionar, a ajudar no que for preciso. Não é somente em palavras, que muitas de nós estamos dispostas a ajudar de outras formas, não é mesmo, Fê? Sim, eu não vou aprofundar muito esse assunto, porque não, né, não é, eu não tenho tanto conhecimento, É, mas a Cláudia vai falar aqui, eu quero assistir, inclusive, porque ela é vai. maravilhosa. Ela Mas, é mesmo. assim, como eu trabalho nessa área de segurança pública, a gente vê muitos relatos. Essa noite aqui, essa madrugada, em São José do Rio Preto, nós tivemos um caso de um homem que ele agrediu a parceira no motel. Eles estavam no motel e ele agrediu a parceira. E foi uma situação assim bem tensa. Foi encaminhado para a polícia, sabe, para a delegacia. E é lamentável, em 2021 a gente vê isso, né? E aparentemente, simplesmente porque a mulher não se submeteu aos caprichos dele, sabe? É lamentável a gente ver isso ainda hoje. Eu recebo no meu Infelizmente. perfil de Instagram, eu recebo muitos depoimentos de mulheres que estão
saindo de relacionamentos abusivos, sabe? Que estão lutando para construir a vida novamente, que estão estudando para concurso, que estão em busca de uma vida de independência. E eu fico assim tão feliz, e eu converso muito com elas assim no privado, sabe? E converso e oriento no que eu posso ajudar, eu ajudo, porque eu sei o quanto isso é complicado. Eu nunca tive assim um relacionamento de abuso físico, mas eu já vivi um relacionamento de abuso emocional, que o homem dizia para mim: olha, você nunca mais vai arrumar ninguém que te ame como eu se você me deixar. Ah, porque, sabe, eu não podia andar na rua sozinha. E a gente não vai percebendo, a gente acha que é por amor, a gente acha que sabe, que é porque a pessoa ama a gente, ciúmes excessivo. E aí depois, quando você consegue sair dessa relação, e no meu caso, eu saí quando ele propôs que eu saísse do meu trabalho, que já era um trabalho concursado, e fosse viver sem trabalhar. Quando ele me propôs isso, eu disse: não, ninguém tem o direito de estragar os meus sonhos, né? De atrapalhar o que eu tenho de sonhos para minha vida. Então, eu saí desse relacionamento. E aí, só depois que eu saí, que eu percebi que eu vivia um relacionamento abusivo, né? A minha voz, ela não tinha, eu não tinha voz, na verdade. Eu tinha que seguir o que ele achava melhor para mim. E como eu não sou esse tipo de pessoa, eu consegui sair dessa situação de submissão. E nunca mais eu deixei isso acontecer na minha vida. Eu comecei a perceber rápido quando os sinais começam a vir. Mas esse assunto eu vou deixar para a Cláudia. Tá ótimo, mas foi bom ouvir você. A gente sabe que muitas. Acho que é difícil você encontrar uma mulher que ela não tem uma história para falar sobre esse assunto, né? Que é a triste realidade da violência doméstica. Fê, qual o seu melhor. Não, essa vamos deixar para depois. Conta pra gente como foi para você entrar na Polícia Federal, né? Como foi essa trajetória do concurso? Foi fácil? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Por que não foi tão fácil assim? O que você precisou fazer, né? Porque é um concurso muito concorrido. Não sei se você lembra com quantas pessoas que você concorreu, né? Para você conseguir aí essa vitória. Então, Cláudia, eu costumo dizer, né? Até no vídeo que eu fiz, eu falei que assim, a PRF para mim foi o topo da montanha, né? Porque é um caminho pesado até chegar lá. E foi bem difícil. Na época foi uma concorrência de quase 500 candidatos por vaga. Nossa. Tinha acabado, foi bem concorrido. Tinha acabado de sair da faculdade, e aí eu peguei aquele período de edital e eu simplesmente me fechei para o mundo. Foco era o que eu queria. Eu estava naquele momento num processo de mudança, eu queria muito mudar de cidade, mudar de emprego, alcançar um novo patamar na vida. Então, eu me dediquei, assim, 100% do meu tempo, fora do horário que eu estava trabalhando, eu me dedicava para estudar. E abrir mão de tudo e qualquer outra situação de vida pessoal. Então, não foi fácil, mas como eu foquei muito no que eu queria e eu tinha certeza do que eu queria, e eu não fiquei pensando na dificuldade, eu imaginei que eu precisava só de uma vaga. Então, acabou sendo difícil, mas eu consegui alcançar. Eu não era a pessoa mais preparada, eu não era a pessoa mais inteligente, mas eu me preparei, principalmente emocionalmente, para conseguir fazer uma boa prova. Então, às vezes, quem consegue determinadas vagas em um trabalho, não é, às vezes, a pessoa que está mais preparada. Claro, quanto mais preparado, melhor. Mas se aquela pessoa tiver uma gestão do tempo, uma gestão emocional, ela pode ter um bom resultado. Quanto tempo você estudou para conseguir passar na prova, Fê? O estudo específico foram 2 meses. 2 meses.
Isso quer Foram dizer que o 2 meses. conteúdo da faculdade, como você havia acabado de sair da faculdade, estava tudo fresquinho, isso ajudou bastante. Ou nem tanto assim, porque às vezes Ajudou. você aprende um conteúdo, mas acaba não sendo exatamente aquilo que você precisava. Conta como foi aí essa estratégia que você usou. Então, para mim, a faculdade ajudou muito, porque na faculdade eu tinha muita matéria de geografia, atualidades, então a gente tinha muita língua portuguesa, comunicação. Então, essa parte de atualidades de língua portuguesa, eu não precisei estudar, então eu parti para a parte mais específica. E eu adotei, assim, comprei um cursinho do material que eu tinha uma nota maior, que era a parte específica de Direito e Legislação de Trânsito, e o restante eu fui estudando. E tudo que era tempo eu usava, respondia muita prova, eu ia fazer corrida para me preparar para o teste físico, eu ia com um fone no ouvido, ouvindo notícias, para me preparar para a redação, porque eu sabia que quanto mais informações eu tivesse do que estava acontecendo no mundo, do que estava acontecendo no Brasil, quanto mais pontos de vista diferentes eu escutasse, eu teria um material melhor para conseguir fazer uma boa argumentação. Então, era assim, a otimização do tempo total. Mesmo quando eu estava fazendo a parte física, eu estava aqui ó, na cabeça com o negocinho, estudando alguma coisa, não parava. Agora, quando eu cansava, quando eu sentia que eu estava esgotada de cansaço, de sono, eu deitava, dormia um tempo, não colocava despertador. A hora que eu acordava, eu estava renovada e eu voltava para os meus estudos com um aproveitamento muito melhor, né? Porque não adianta a gente ficar tentando estudar ou hoje eu estou lendo um livro, eu percebo que eu não estou absorvendo, porque eu estou muito cansada, eu fecho o livro e vou dormir. Aí depois eu pego ele com calma e eu vou ter um aproveitamento muito melhor daquele material. E então, assim, eu adotei uma estratégia que deu certo. Fui fazer a prova já no estado onde eu ia trabalhar e onde eu ia fazer o teste físico, que era o Mato Grosso, porque eu sabia que lá tinha uma temperatura muito diferente de São Paulo, um clima muito diferente. Então, eu já fui fazer a prova lá, já pensando, porque eu já acreditava que eu ia passar e que eu ia fazer o teste físico lá, então eu já queria sentir o que era aquele clima. E quando eu desembarquei no aeroporto de Cuiabá, eu senti assim aquele calor absurdo como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, meu Deus, sabe? Foi assim, nossa, que situação. Mas você acredita que na hora do meu teste físico deu uma chuvinha, assim, a temperatura ficou uns 25 graus, assim. Eu morei em Cuiabá 5 anos e que isso é maravilha! É quando tem que ser, gente. Não adianta. Quando tem que ser, acontece. Tudo conspira, sabe? O universo conspira a favor quando a gente está determinado. Tem um livro, e tem vários autores também que falam sobre quando você acredita muito numa coisa, você meditar, você visualizar aquilo que você quer, você sentir como eu já venci, eu já consegui, né? Não sei o quanto que você acredita nisso. Quando você falou assim da chuvinha, eu já pensei logo, né? O universo, ele conspira, ele trabalha a nosso favor, né? Quando a gente acredita que vai acontecer algo, que a gente já tem aquilo, porque você me contou essa história e você desejava, você abriu mão de tudo, você mudou toda a sua vida em prol de um propósito. E o seu tempo todo era voltado para fazer aquilo que você tinha no seu coração. E de repente, na hora do teste físico, no meio de um calorão, o que vem do céu? Bênçãos para a sua vida, vem a chuva de bênçãos para ajudar no teste físico, que eu tenho certeza que ele não é fácil para fazer. Você tem que estar muito preparado, né, Fê? Isso, tem que estar muito preparado, mas é como você falou. Essa questão do livro, eu li um livro também que fala sobre isso, que é O Milagre da Manhã. Ele fala da visualização, das afirmações positivas,
de você ter visualizado o que você quer e você já se imaginar naquele lugar onde você quer estar, e você já começa a fazer com que a tua mente ela se acostume já com aquilo e te transporte, né, que você consiga conquistar. Eu não conhecia nada disso na época, eu vim conhecer PNL depois, né, que tem tudo a ver, e hoje, assim, eu sigo isso à risca, né? Se a gente pensa coisas positivas, a gente vai colher coisas positivas. Se a gente tem pensamentos negativos, a gente é o que a gente pensa que a gente é e o que a gente sente. Se você acha que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. E se você acha que você é um vencedor, você vai ser um vencedor, né? Se você não é agora e às vezes a tua condição atual parece impossível de conquistar aquilo que você quer, cara, se você acreditar e se colocar lá, já se imaginar naquilo, vai acontecer. É questão de tempo. Então, assim, naquele tempo eu não conhecia essas técnicas, eu não conhecia PNL, nada, mas eu já praticava mesmo sem saber, sabe? E aí, como eu queria muito, para você ter ideia, no dia que eu estava indo fazer a prova, eu perdi o voo. Por bobeira, assim, eu perdi o voo. E eu consegui pegar um novo voo para chegar lá, porque não daria tempo mais de ir de ônibus e tal. Mas eu não desanimei, não. Eu fui lá, refiz lá, assim, nem tinha muito dinheiro e tal, mas foi suficiente para conseguir pagar a diferença da passagem para embarcar no próximo voo, e deu tudo certo. Porque eu estava determinada que eu conseguiria aquela vaga, sabe? Então, eu já fui me preparando como se eu já tivesse passado. Quando eu terminei a prova escrita, eu comecei já a fazer, mesmo sem saber que eu tinha passado, eu já fui lá, fiz todos os exames médicos que precisavam. Porque na minha cabeça, se desse qualquer problema, eu teria tempo para refazer esses exames médicos, para tomar alguma medicação, sabe? Assim, de tanta certeza que eu tinha que ia dar certo, sabe? Que eu estava na próxima etapa. Então, eu fui fazendo tudo que eu tinha que fazer, que é o que eu acho, sabe? Quando a gente quer muito alguma coisa, e a gente às vezes fica, ai, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei o quê. E você vai parar para pensar, tem várias outras coisas que você faz que você poderia estar usando o seu tempo para estudar, para ver um vídeo construtivo, para ler um livro que vai trazer um conhecimento, né, que vai agregar alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem tempo, que a gente não tem capacidade, e a gente tem. É só planejar, fazer as coisas com calma, que no final dá tudo certo. É verdade. Aí, sabe, uma coisa que eu tenho aprendido muito, isso que você falou também traz a questão da fé, né? É a fé, é o PNL, a fé. Tem um versículo que diz que a fé é você crer naquilo que se espera. Tudo que você falou se resume a isso. E os autores de PNL, de muitos outros motivacionais também, vêm trazendo essa questão que se resume aquilo que também está na Bíblia, né? Que é a fé, é você trazer, né? Só que de uma outra forma, né? De uma outra forma você acaba exercitando aquilo que vai te fazer alcançar o alvo. Então, eu tenho aprendido que realmente quando você tem uma mente, vou contar um pouco da minha história, da mente fechada, quando você quer ter tempo para você fazer coisas novas, para você investir em você, para você investir nos seus sonhos, no seu futuro. Você, mulher que que está assistindo essa live ou que vira assistir, se você tem um objetivo, seja ele qual for, você precisa sair da zona de conforto. Não adianta, não vai acontecer mágica, as coisas não vão assim, ó, no passo de mágica funcionarem para você. Vai necessitar de muito esforço, de muita dedicação. Muitas vezes você vai tentar e vai dar vontade de desistir. Muitas e muitas vezes parece que não vai dar certo, parece complicado, mas você não pode desistir. Eu decidi voltar a estudar. Quando eu tomei essa decisão, eu fui entender como eu funciono. E a gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas emoções, conhecer os melhores horários que nós temos para fazer aquilo que a gente tanto deseja.
Então, eu já entendi, por exemplo, que eu funciono estudar de madrugada. Então, antes eu comecei acordando às 5 da manhã, não estava dando certo de jeito nenhum. Pensa que na primeira semana eu não conseguia, eu acordava, desligava o celular, eu durmo muito fácil, Fê. Sabe aquelas pessoas que falam, ó, técnicas para você dormir em 1 minuto? Eu não preciso de técnica. É questão de segundos e eu já estou dormindo. Então, muitas vezes eu estava acostumada a desligar, a dormir. Eu lutei contra mim mesma, lutei contra velhas crenças, contra aquilo que o meu cérebro, aquelas informações que ele me passava de que a cama estava boa. Era o meu subconsciente, que podia ficar mais um pouquinho na cama, ainda não. Então, quando a gente sai daquilo que a gente está acostumada a fazer, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, como ele diz, o nosso cóccix, né, central, ele não quer gastar energia, ele não quer que você mude a sua rotina. Então, eu consegui enfrentar isso. Na primeira semana não consegui, na segunda semana consegui uma vez acordar às 5, e até que eu fui mudando, fui conseguindo. Aí depois eu consegui 3 dias, depois eu consegui a semana toda, aí já dá aquele, né, aquela empolgação. Porque assim, quando você tem uma meta de algo que você quer, você precisa ter ali uma estratégia. E todos os dias, quando não der certo como você quer, você precisa entender o porquê que não deu certo. O que você precisa mudar, né? Qual o comportamento que você precisa. Então, cada dia que não dava certo, eu costumo fazer como o Pablo Marçal. Não sei se você conhece o Pablo Marçal. Ele costuma dizer que quando você tem uma coisa, você tem que ativar a ira. Então, todo dia eu ficava brava, eu ficava chateada, né? Então, eu fui ativando isso até que hoje eu já consigo acordar. Hoje eu já mudei para as 4 da manhã. Então, assim, eu consigo ter mais tempo para estudar. À noite eu não funciono. Para estudar, assim, eu tenho muitas. Até funciono, mas eu tenho muitas dificuldades. Quando eu quero estudar o meu curso, quando eu quero fazer outra coisa, assim, que é importante para mim, tem que ser no período da manhã. Fê, estamos chegando aí na... Né? Autoconhecimento liberta. É verdade, totalmente libertador. Fê, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Quer falar um pouco desse curso extraordinário e transformador? Ou ainda não? Vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco, tá, né? É isso aí. Então tá ótimo. Pessoal, é que nós estamos fazendo um curso extraordinário, nós estamos adquirindo conhecimentos incríveis. Não estamos falando, eu não comentei ainda nas minhas redes sociais, mas em breve vocês vão saber. É algo que está mudando muito, né, a nossa vida, a sua vida também, né, Fê? Um desafio muito gostoso, prazeroso. Estamos aí com um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito e a galera se ajudando, e está sendo maravilhoso. Isso a gente pode contar, né? Sim, está sendo fantástico. Você tem algo que você queira acrescentar? Olha, para encerrar, o que eu tenho para dizer, né, para as mulheres e até para os homens que estão assistindo, é que se vocês têm sonhos, têm objetivos e está esperando aí a hora certa para começar a agir, comece agora. Não tem hora certa. Às vezes a gente fica esperando, né? Vou esperar formar, vou esperar casar, filho nascer, filho crescer, filho casar. E no final, o tempo passou, a vida passou, é tudo muito rápido, é tudo muito breve. Né? Uma vez eu ouvi de uma senhora que a gente não tem que deixar as coisas para depois, porque depois a gente não sabe, né, como que vai ser a vida, e é verdade. O ontem já foi, não há o que ser feito, e o amanhã ele não existe. Então vamos viver o hoje e fazer o melhor que a gente puder hoje para conseguir chegar perto do que a gente quer de objetivo.
Então, vamos com pequenas metas, vamos devagar ou rápido, depende de cada um, mas vamos seguir em frente e não desistir. Desistir não é opção, é difícil, é desafiador, a mudança de hábito, ela realmente é difícil, não é simples, mas é possível. Então, assim, quem está aí meio desanimado, bola para frente, tem muita coisa para viver aí. É a vida quem faz é a gente, né? Se tiver um limão, faz uma limonada e que fica bom. É isso. Ou a caipirinha, né? É isso aí, pode melhorar. É isso aí. Tem gente que é isso aí, gosta da limonada, faz a limonada. Gosta da caipirinha, vai pra caipirinha, dá um jeito. É isso aí. É, Fê, eu quero te agradecer. Muito obrigada por participar desse bate-papo. Foi muito bom ter você aqui hoje. E é muito bom conhecer um pouco mais sobre a sua história. Você trouxe uma história de superação, uma história de força, uma história de quando você tem algo para fazer, quando você tem uma meta, você vai em frente e não desiste. Augusto Cury diz em seu livro Inteligência Socioemocional de que nós precisamos ser autores da nossa própria história. E você que está nos assistindo, eu queremos convidar você para ser autor da sua própria história, para conhecer as suas emoções, para conhecer os seus limites, para saber o que você realmente quer para o seu futuro. Se você tiver dúvida, comece a escrever, tire um tempo para você, afinal de contas, a pessoa mais importante da sua vida é você, e você precisa investir nos seus sonhos. Hoje é Dia da Mulher, mulher não deixa que ninguém. Hoje é comemorado o Dia da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia, não é mesmo, Fê? Todo dia é nosso dia. E por ser, é uma data que é comemorada, mas a gente sabe que o nosso dia são todos os dias. Então não desista dos seus sonhos, não desista de você, não desista de lutar por aquilo que você acredita. Não olhe para as dificuldades, como a Fê disse, não olhe para a dificuldade, não olhe para as coisas que estão difíceis, mas olhe para as possibilidades, possibilidade de crescimento, possibilidade de evoluir, possibilidade que você tem, todas elas de alcançar os seus objetivos. Muito obrigada. Eu que te Fê, agradeço, muito Tati. obrigada. Agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. Eu sou muito grata. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente.